Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos. Um abraço, bom dia para cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Ótima terça-feira para você que está indo para o trabalho, está indo para o colégio, para o curso, para você que está chegando do serviço, você que está em casa de folga. Tudo de bom para todos nós, né? Você que de repente está acamado, que Deus abençoe também. Estamos juntos, galera, aqui no canal Vascaíno desde sempre para dar início a mais um conteúdo do noticiário esportivo do nosso Vasco da Gama. Algumas coisas bem importantes que a gente vai abordar aí, como por exemplo a polêmica, né, envolvendo aí o local do jogo entre Vasco da Gama e Flamengo. No planeta Terra inteiro, todo time manda seu jogo no seu estádio. É só no Vasco que a gente passa por preconceito, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre recuperação judicial. O Vasco aí ontem no finzinho da noite emitiu uma nota confirmando que fez o pedido e agora é justamente fato consumado. O Vasco aí entrou com um pedido de recuperação judicial ontem. Nessa segunda-feira a gente vai falar sobre essa situação, sobre a Liga Forte União, que comemorou ontem, nessa segunda-feira à noite, um evento aí entre os clubes, né, entre todos os envolvidos na LFU, porque eles arrecadaram com a venda de direitos econômicos de transmissão do Campeonato Brasileiro mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso mesmo, 1 bi e 700. Vamos falar também, Zé Gabriel não joga mais no Vasco, agora é oficial, contrato rescindido. Lloyd Augusto é bacalhau, vai jogar no Vasco, né? Neiser Villarreal pode pintar no Vasco e pode pintar também lá em Portugal. É, meus amigos, muita coisa acontecendo. Manuel Capasso indo para a Argentina, tem rumores no ar. Vamos aguardar essa situação. Campeonato Carioca, Capa vai fazer uniforme novo de goleiro aí, grades novas de cores. Uniformes aí para fechar esse ciclo da Capa com o Vasco, porque ano que vem o Vasco está acertando aí com a Nike. E é claro, mercado da bola agitado aí hoje, 25, 26, 27 e 28, 4 dias para o mercado se fechar, então para a janela se fechar. Então o Vasco está correndo aí contra um tempo. Essa semana é muito decisiva. Então vamos embora que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, é isso aí, né? Logo de cara eu quero pedir desculpa para vocês, perdão, até machuquei minha mão aqui, ó, meu dedo, né? Eu estou passando por algumas mudanças aqui na minha humilde residência, na minha casa, né? É complicado, né? Por exemplo, cozinha virou sala, sala virou quarto, quarto virou refeitório, banheiro virou quintal, quintal virou banheiro. Tá uma loucura na minha casa, por isso eu não consegui, no bom sentido, né? Eu não consegui gravar o conteúdo mais cedo para vocês. Eu queria ter gravado esse conteúdo ontem à noite, ali 9, 10 da noite, normal, 11 no máximo ali, né? Para entrar, para pegar o fim de noite e abranger a madrugada, mas estou entrando aqui de manhã já nessa madrugada barra manhã de terça-feira por conta de todos esses afazeres, mas estamos bem, estamos com saúde, graças a Deus, é o que mais nos importa, né? Vamos falar então do nosso gigante. Se inscreva aqui no canal, dá essa força aqui para o amigo de vocês, para a gente
e crescendo cada dia mais com a ajuda de Deus, e cada um de vocês eu tenho certeza que a gente chega lá. Deixe o seu joinha também, o seu gostei, dá essa força aqui pro amigo, compartilhe também o link do nosso vídeo, tá, meus amigos? Então, se torne membro também do nosso canal, é claro. Dito tudo isso, antes da gente começar a falar do mercado da bola e da polêmica entre Vasco da Gama e Flamengo, sempre polêmico, né? Dentro e fora de campo, pegando fogo em todos os aspectos, o clássico de maior rivalidade do Brasil. Vamos começar falando aqui sobre a parte administrativa, né? O Vasco aí confirmou então nessa segunda-feira um pedido de recuperação judicial. Isso aí. Pedido de recuperação judicial confirmado, foi aí pedido requerido junto à 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nessa última segunda-feira. O Vasco que já vem em um processo de reestruturação desde o dia 24, desde o desde o mês de junho de 2024. Eu ia falar dia 24 de junho e aí embolou tudo. Desde junho do ano passado, de 2024, o Vasco já vem fazendo aí a sua recuperação extrajudicial, né, com a sua reestruturação. Agora o Vasco então oficializou, formalizou, né, essa recuperação judicial. O Vasco deixou claro em nota, só não vou trazer para vocês agora a nota aqui por conta do horário, tá? Peço mil perdões para vocês, mas a gente vai trabalhar com a verdade, a gente vai repercutir isso amanhã. Ou mais tarde hoje, né? Mas é o seguinte, o Vasco garantiu que vai continuar pagando o salário de jogadores, vai continuar pagando os credores e vai continuar fazendo, claro, dentro da medida do possível, né, os investimentos no departamento de futebol, mantendo a máquina girando ali. Essa questão é apenas para organizar a casa, para não ter perigo toda hora de penhora, de credores batendo na porta do clube, de mais processos, né? Dentro da recuperação judicial, o Vasco paga aquele montante para a justiça dilui aquilo para os credores, tem todo ali um trâmite, então está organizando a coisa. Tomara que dessa vez ande, né? Porque a gente está nesse negócio de reestruturação já aí quase 20 anos, reestrutura e toda a vida reestruturando e niente, nada, né? Tomara que agora a coisa realmente ande para frente. Se tratando da Liga Forte União, meus amigos, olha só, foi celebrado na noite dessa segunda-feira ontem, né, um grande evento com todos os atores ali, com todos os representantes dos clubes que compõem a liga, porque amarraram simplesmente nada mais nada menos um contrato bilionário com a venda dos direitos de transmissão do novo campeonato brasileiro a partir dessa temporada. A LFU comemora aí 1 bilhão e 700 milhões de reais, um valor aí quase bilionário, né? Quase 2 bilhões de reais aí em investimentos só no bloco da LFU, sem contar a Libra, né, que é onde está o Urubu, entre outros adversários do Vasco. O Vasco, é claro, né, faz parte da LFU. Então, dito isso, parte administrativa, vamos entrar agora campo e bola. Até respirei fundo. Zé Gabriel, isso mesmo, Zé Delivery, não é mais bacalhau. Não joga mais no Vasco, pelo menos por agora, tão cedo não. Tá? Vai lá, valeu, Deus abençoe a você, Zé Gabriel. Obrigado aí por se esforçar, por correr, coisa e tal, mas tecnicamente não dava mais, não vinha agregando, não estava desvirtuando, né? Então, vida que segue, boa sorte para o Zé Gabriel, que Deus siga abençoando a vida dele e dos seus familiares. Mas o Vasco não tem mais vínculo, não tem mais contrato com o volante, o meio-campista Zé Gabriel. Só ficou no ar uma coisa: se o Vasco rescindiu com ele, será que foi uma rescisão amigável? Entraram em um acordo, uma comunhão ali para os dois lados, cada um cede um pouquinho, fica bom para todo mundo? Ou o Vasco simplesmente chutou o balde, rescindiu e agora vai ter que pagar a rescisão do jogador? É isso que não ficou claro. Mas eu tenho para mim que o Pedrinho não ia fazer essa loucura de rescindir e ter que ficar pagando milhões aí para um cara que não joga mais no clube. Né? Não faz tanto sentido. Eu acredito que devam ter chegado em um acordo, né? Vasco da Gama e Zé Gabriel. Agora, se tratando aí de Manuel Capasso.
Existem rumores que o Capasso pode pintar lá no futebol argentino para jogar com a camisa do Talheres, tá, gente? Isso mesmo, hein? Existem rumores de que Capasso pode jogar no futebol argentino. Se isso acontecer, se ele sair ainda nessa janela, né, o Vasco tem a chance de recuperar o investimento feito no jogador, né, e tá investindo, empregando isso aí na pasta de futebol. Eu só acho que se o Capasso for realmente deixar o Vasco, se ele não fosse deixar o Vasco, eu já gostaria, mas se ele for realmente deixar o Vasco, eu acho que o Vasco deveria insistir no Balbuena. Tá? Tentar fazer um pré-contrato com ele ali para ele pintar aqui no Vasco e ser zagueiro do Vasco a partir de junho. O contrato dele termina lá na Rússia no final de maio dessa temporada. Ele que já pode aí assinar pré-contrato. Vamos ficar ligado nessa situação aí. Um jogador que vai ser bacalhau é o Lloyd Augusto. Fez postagem com mala no aeroporto, fez live com objeto no brinco ali, lembrando uma cruz de Malta. O artista está feliz, ele está feliz, estava louco para vir morar em Rio de Janeiro City, estava doido para curtir aí a praia da Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema, Leblon, Lapa, Barreira do Vasco, Lloyd Augusto vai pintar aqui no tutu. Atenção, senhoras e senhores passageiros, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, nos próximas horas, próximos dias, para vestir a camisa do Vasco e vai ser bacalhau. Ele não chegou ainda, mas eu estou gravando essa madruga ainda não, né? Porque ele teve uma escala, ele parou em Portugal para resolver pendências, burocracias, documentação, uma vez que ele é cidadão português. É nascido em Angola, mas é cidadão português, então está resolvendo algumas pendências ali de documentação e coisa e tal, vida pessoal, mas já já vai desembarcar aqui no Aeroporto Internacional do Rio para vestir a camisa do nosso gigante, né, o Lloyd Augusto. O artista agora vai ser feliz, né? Ele pediu, né? Ele falou: deixa o artista ser feliz. Pois, quero jogar no Vasco, quero jogar contra o Flamengo e coisa e tal. Quem sabe ele pinta aí antes do sábado, né, para estar inscrito para jogar diante do Urubu. Se não no primeiro jogo, quem sabe no segundo jogo aí para ajudar o Vasco. A gente está precisando de repertório aí para o jogo diante o Urubu. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo. Ainda se tratando do mercado da bola, hein? Neiser Villarreal. Galera, o Vasco enviou 2 representantes à Colômbia para tentar sacramentar a contratação com um menino de apenas 19 anos, uma joia aqui da América do Sul. Fato é que ele tem 3 empresários. Um dos empresários é um empresário também do Nuno Moreira, que acabou de chegar no Rio e vai jogar no Vasco. Outros 2 não, são empresários à parte. A questão é que um desses empresários estaria supostamente negociando a venda do Neiser Villarreal para o Porto lá em Portugal. Então tem aí, parece que tem disputa, né? Times da Europa, da América do Sul, tem muita gente brigando pela contratação do rapaz. Vamos aguardar, nada em concreto ainda, a informação não é oficial, a informação que vem da Colômbia, mas pode ser ainda que ele pinte no Vasco, pode ser que não. Fato é que ontem, segunda-feira, ele não apareceu no treino lá no Milionários, né? Não foi treinar. Isso pode ser sim um sinal já de movimentação de bastidores que ele pode estar deixando o futebol colombiano nesse momento. Então vamos ficar de olho, ligado nessa situação aí do Neiser Villarreal. Agora, se tratando aí da janela de transferências, né? O Vasco aí vai se movimentar. Está se movimentando muito, são 4 dias decisivos aí nessa janela agora, para a janela internacional. Né? Jogadores que estão jogando fora do Brasil. Podem ser brasileiros, mas que estão jogando fora do Brasil. Para quem joga no Brasil, o Vasco vai poder contratar até meados de março, mas para quem está atuando fora, a janela se fecha aí no próximo dia 28. Teremos hoje 25, 26, 27 e 28. 4 dias decisivos, o Vasco se movimentando muito. Marcelo Santana
Pedrinho, Carlos Amodeu, representantes, comissão técnica, scout, jornalista, cavadinha, é isso, é aquilo. Então, podem aguardar, podem ter certeza que essa semana vai pegar fogo essa questão do mercado da bola, o Vasco se movimentando muito. Tem jogador do Vasco pretendido por times de fora do país, que é o caso do João Vitor lá da Rússia, times da Rússia querendo ele. O Vasco pretendendo o volante do River Plate, Rodrigo Villagra, valores altos, pode não acontecer. Inclusive, times da Rússia também querem o meio-campista do River Plate, né? O Juan Esforza, que pode deixar o Vasco ainda, vamos aguardar, pode pintar proposta pelo Matheus Carvalho em 4 dias, muita coisa pode acontecer, então vamos ficar de olho que a janela está aí prestes a se fechar para o mercado, né, internacional. Depois o Vasco só vai poder contratar jogadores que atuam em solo brasileiro. Dito isso, já falamos bastante aí da janela, de questão do mercado da bola também. Tem também a questão ali do zagueiro do Red Bull Bragantino, né, do Palácio, Sérgio Palacios. Não sei, acho que são só rumores, não tem nada ainda em concreto. Tem aí o Vasco aguardando, né, a situação do Brian Palacios, o atacante do Galo Mineiro. A diferença é que o Brian Palacios não precisa ter essa pressa toda, né? Porque ele está jogando em time aqui do Brasil. Mas quanto mais rápido chegar, melhor. A gente está precisando de atacante. Temos 2 semifinais aí contra o Urubu chato, encardido, aí, todo mundo sabe disso. Então o Vasco precisando se reforçar. Falando em reforçar, né, o Vasco está correndo contra o tempo para inscrever Nuno Moreira e Benjamin Garré já para esse jogo do próximo sábado contra o Flamengo. Os jogadores já tiveram as suas regularizações trabalhistas aqui do nosso país atualizadas, ok. Agora o Vasco está correndo aí para inscrever os jogadores em tempo hábil, né, no Campeonato Carioca, para que eles possam estar à disposição de Fábio Carille para o próximo sábado. Lembrando que os dois vinham atuando, vinham jogando, então não tem nada de forma, de ritmo, nada disso, só a questão de entrosamento, mas nada que aí uma semaninha de trabalho jogando junto ali, treinando, os caras já não começam a se entender. Quem sabe jogar bola, sabe jogar bola, né? Então se os caras tiverem qualidade, não demora para entrosar ali com o Coutinho, com o Payet, com o Verratti, com o PH, com o Pitol. Não demora, né? E vamos torcer para o Lloyd chegar logo e o Vasco conseguir também aí encaminhar, né, a inscrição dele para ele também estrear aí diante o Urubu. Lloyd que também vinha jogando na Turquia. Não jogou os 2 últimos jogos porque estava fazendo pirraça para sair lá do Alanyaspor, mas vinha jogando, atuando muito bem, diga-se de passagem, no futebol turco, né? Só uma outra informação que eu esqueci de atualizar é que o Vasco vai pagar 2,5 milhões de euros pela contratação de Lloyd Augusto, tá, meus amigos? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre o clássico dos milhões, né? O atacante Everton Cebolinha, né? Ele que fez aquele gol lá, entalado até aqui, no último clássico, né, contra o Vasco, tá lesionado, lesão confirmada, não joga diante o Vasco aí, né, é desfalque aí pro lado do Urubu, Everton Cebolinha, né? Aí o que acontece é o seguinte, se tratando de torcida e coisa e tal, né, o BEP, o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios aqui do Rio de Janeiro, vetou, logo de cara proibiu qualquer possibilidade do Vasco estar atuando em São Januário diante o Flamengo. E a prerrogativa, tanto do BEP, das federações, é sempre a mesma historinha, conversa fiada por conta do entorno da segurança do torcedor. O engraçado é que quando o Palmeiras joga contra o Corinthians lá no Allianz Parque, a torcida do Corinthians vai lá. Ah não, lá não tem, lá é torcida única, né? Enfim, não interessa. Então fizessem torcida única aqui no Rio também, né? Lá no Rio Grande do Sul, lá eles têm lá os setores. O Brasil inteiro tem os setores aí de visitante ou com torcida única. Aí aqui no Rio de Janeiro essa palhaçada. Todo mundo pode jogar no seu estádio, só o Vasco não pode. É só o Vasco que não pode. Em qualquer lugar do mundo você vê ali Betis e Sevilha, Real Madrid, Barcelona, Grenal, Ceará e Fortaleza, Santos e São Paulo, Corinthians e Palmeiras.
Todo mundo se enfrentando, jogando aí cada um no seu estádio. O Vasco é o único que não pode jogar em São Januário. A Força Jovem emitiu nota pedindo para que esse jogo não acontecesse no Maracanã. Por que isso? Porque hoje em dia o Maracanã, já há muito tempo, não é mais aquele Maracanã que era o nosso estádio de todos os clubes do Rio. Hoje o Maracanã virou nitidamente casa de Fluminense C, da terceira divisão, e do Urubu da Gávea, né? Então acaba-se o Vasco jogando lá. Para o Vasco é um campo neutro e para eles estão jogando em casa, né? Então não é vantagem para nós jogarmos o jogo com o nosso mando de campo no Maracanã diante deles, a não ser que o Vasco botasse lá 60 mil ingressos para nós e 5, 6 mil ingressos para o Urubu. Aí ainda assim, mas ainda assim dentro de campo, os jogadores eles estão jogando na casa deles. Então a Força Jovem pediu para que o jogo não fosse no Maracanã. Então já que não pode ser em São Januário, também pediram para não ser no Maracanã, né? Carlos Amodeu teria confirmado então que esse jogo vai acontecer no Engenhão, no Newton Santos. Caiu no tapetinho, já era. Tem gente criticando o Coutinho, que esses dias estava falando de gramado, mas gente, perdão pela minha renite, o Coutinho estava falando em relação ao futebol brasileiro no geral. Ele e vários outros jogadores pediram um gramado de qualidade. Não botar sintético, mas botar gramado de verdade e gramado bom. Tá? Agora, esse jogo, nesse momento agora, entre jogar no Maracanã, que é campo neutro para nós, e casa dos caras, território hostil, infelizmente, para nós, e jogar no Newton Santos, que o gramado é mais duro, é sintético, mas pelo menos ali a gente tem mais um ar de casa e não é casa do Urubu, é melhor a gente mandar o nosso jogo realmente diante o Urubu no Engenhão. Né? Então o jogo vai acontecer no Engenhão, segundo aí o Carlos Amodeu teria afirmado. Eu só fico chateado, né, que o Vasco é o único que não pode jogar em casa. Né? Eu lembro de uma frase que o Ramon Dias falou, né, quando ele chegou no Vasco, ele falou: todos os outros podem jogar em tua cancha, né? Agora nós queremos jogar em nossa cancha, queremos jogar em nossa casa. E é verdade, é verdade. Né? Ele falou que todo mundo podia jogar no seu campo, na sua casa. Né? Isso, e o Vasco agora quer jogar no seu campo, na sua casa, e é verdade, eu concordo. A frase de 2 anos atrás se faz muito presente ainda hoje. Né? Infelizmente, em 2025, continua se fazendo presente a mesma frase. Meus amigos, agora se tratando de material esportivo, a Capa, né, vai produzir mais 3 uniformes nessa temporada, aí, a temporada derradeira, né, do contrato entre Vasco da Gama e Capa. Né. Essa camisa aqui é histórica, essa aqui é do título. Né. Meu pai tinha uma dessa aqui preta, eu lembro até hoje. O patrão do meu pai era botafoguense e meu pai era muito Vasco, muito bacalhau. Eles apostaram. Ó, era Vasco e Botafogo, uma final de campeonato carioca, nessa época aqui, dessa camisa aqui. E aí eles apostaram, ó, quem perder compra uma camisa original pro outro do time, né? Aí meu pai, claro, ganhou a aposta, né? O patrão dele, que era botafoguense, teve que dar a camisa original pro meu pai, preta igual essa aqui. E ainda deu depois, ainda quando o Vasco já tinha sido campeão brasileiro, com o pet da CBF aqui no peito e também no braço, né? Uma pena que a camisa já até estragou. Mas eu tenho essa aqui, a branca, né, desse mesmo ano. Fato é que a Capa está terminando o seu contrato com o Vasco. Ano que vem entra a Nike. Mas para esse ano teremos 3 camisas sendo lançadas aí pela Capa. Uma novidade também no uniforme de goleiros, na grade de cores. A Capa deve lançar 2 cores diferentes, o laranja e o roxo, ali para o nosso Léo Garden, para o Felipe Gabriel e também ali para o Daniel Fusato, né, utilizar. Eu estou curioso para ver qual vai ser o enxoval para essa temporada que a Capa vai lançar. Na minha opinião, é mais do mesmo. Né? É óbvio que a Capa vai lançar todo ano, todo fornecedor lança um uniforme novo. Isso aí é de praxe. Mas eu estou curioso porque esse vai ser o último da Capa, pelo menos nessa era, nesse momento. Né? No futuro a gente não sabe. Mas pelo menos nesse momento, né, é o último enxoval da Capa que eles vão fazer aí. Estou curioso para ver como serão essas camisas, né, para essa temporada de 2025. Então, meus amigos, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou tentar organizar minha casa, minha vida pessoal aqui. Como eu falei, tá uma loucura só, no bom sentido, né? Muita coisa sendo organizada aqui, umas mudanças passando na minha humilde residência. Vou tentar organizar tudo isso aqui para a gente brotar mais cedo, então, ainda hoje, aí no fim da noite, né, trazendo aqui o nosso Expresso News para deixar vocês atualizados. Tá bom, meus amigos? Um abraço, um beijo no coração de cada um e valeu, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!